Hoje eu vim descamisado para conversar com vocês sobre o nosso gradiente de liberdade e autenticidade, que é mais ou menos a mesma coisa, vocês vão entender. E por que eu tô sem camisa? Porque a vida inteira, todas as vezes que eu apareci sem camisa aqui no meu Instagram, sempre tem alguém para comentar. Nossa, mas um psicólogo sem camisa? Nossa, mas como alguém pode levar a sério alguém sem camisa? Pois é. Então eu tô de propósito sem camisa para falar com vocês sobre um assunto sério e que vem comigo que eu tenho certeza que vai te tocar. Quando a gente fala de gradiente de liberdade ou de autenticidade, eu quero trazer um conceito psicológico para vocês que é o seguinte: a gente é incapaz de medir o mundo com uma régua que a gente não tenha. Então, se você está num lugar e você quer medir uma parede, você vai usar o instrumento que você tem. Se você tiver uma trena, você vai medir com a trena. Se você tiver só uma régua, possivelmente você vai medir com a régua. E se você tiver apenas as suas mãos, você vai ter que medir em palmos. Claro que medir com a mão nunca será tão eficiente quanto medir com uma trena. Mas a questão aqui é que não dá pra gente medir o mundo com uma régua que a gente não tem. E quando a gente fala de liberdade ou de autonomia, a gente também tem uma régua interna que produz esse gradiente. Eu estou chamando de gradiente porque não é necessariamente uma linearidade, tem ali muitos tons espalhados no meio do caminho. E o que eu quero te dizer? Quando você vem, por exemplo, de uma família religiosa, do interior, e que a coisa mais libertária que podia acontecer para alguém era, por exemplo, ir para a cidade grande, você usa essa régua que vai de nunca sair da casa dos pais, e que no final dela tem ir para a cidade grande, e você acha que porque você chegou ali na cidade grande, você agora é muito livre, ou você é muito autêntico. Isso se dá só porque a sua régua é curta. Vamos pensar que você fosse uma pessoa que tivessem amigos que tivessem saído da cidade do interior, ido para a cidade grande, sei lá conhecido outros amigos, e ele tivesse ido viajar pelo mundo e tivesse morado numa tribo indígena no interior da Etiópia. Percebe como esticou o tanto que dá para ser autêntico? Talvez você veio de uma família que só pintava as paredes de branco. E aí você foi lá e pintou uma parede de verde na tua casa e se sentiu muito autêntico, muito livre, muito diferentão. Você nem imaginou que dava pra arrancar as tintas da parede, que dá pra passar lambe-lambe na parede, que dá pra... porque o teu gradiente está encurtado. E aí você pode dizer, puxa, Caio, mas sair da cidade do interior para a cidade grande, da cidade grande para outro país, é meio que a mesma coisa, é só mudar. Por isso que é um gradiente, não dá pra ser linear. Porque você pode, por exemplo, nunca sair da cidade do interior, mas explorar a tua sexualidade. Então, tem muitos tons. Mas qual é o meu ponto aqui? Que às vezes a gente limita a nossa liberdade e a gente limita a nossa autenticidade porque o nosso repertório ou as pessoas que estão à nossa volta são tão limitados que a gente acredita que o tanto de liberdade que tem é aquele. Eu conversava com um amigo meu que ele se sentia super libertário porque ele tinha uma relação aberta. Ele dizia assim, não, minha relação é muito livre, a gente tem uma relação aberta e tal. Claro que a gente tem acordos, ele não pode dormir com não sei quem, eu não posso ligar para não sei quem lá, a gente não pode fazer isso com não sei quem. E aí eu olhei e pensei, puxa, que relação cheia de cadeias. Talvez para alguém monogâmico, com poder fazer sexo a três é muito libertário. Mas para alguém que compreendeu que ninguém é dono de ninguém e que a gente pode ser livre, pensar que tem regra com quem que você pode falar ou não pode falar, ou para quem que você pode ligar ou não pode, ou com quem você pode dormir ou não pode, parece uma prisão enorme. Eu não tô aqui para falar de relacionamento aberto, não é esse o tema. Mas eu quero mostrar para vocês que, às vezes, porque todo mundo à nossa volta, vou usar um exemplo religioso, todo mundo à nossa volta usa saia, e aí você põe uma calça e se sente a pessoa mais, revolucionária, mais livre. Às vezes, todo mundo da sua família teve filho, e você decidiu que não ia ter filho, e você acha que isso é você quebrando um grande paradigma. Quando você não entendeu que você pode, além de não ter filho, se já lançar no mundo, não ter que, visitar teus parentes toda semana. A gente vai lendo a liberdade a partir das nossas construções. Eu mesmo achava que eu era muito livre porque eu tinha meu dinheiro, porque eu trabalhei e cheguei lá. Isso não era liberdade, isso só era eu ganhando um pouco mais do que as pessoas que me cercavam e tendo uma sensação de mais liberdade. De repente, eu começo a fazer amigos, gente que rompeu com a ideia de dinheiro, que nem precisa ganhar muito ou ganhar pouco, gente que se joga na vida. Eu lembro de uma vez conversando com um amigo meu e ele disse, viajei já para não sei quantos países. Eu fiz, mas você disse que não tinha dinheiro? E ele disse, não tenho. Eu achava que tinha que ganhar muito dinheiro para poder viajar.
Ele estava lá, pegando carona na estrada. Percebe? Ele tinha uma experiência de liberdade muito maior. Lembro de um dia que uma amiga minha disse assim pra mim: se tudo o que você tem é o seu dinheiro, no momento que o dinheiro acabar, você tá destruído. Ela tinha um pai que tinha tido muito dinheiro, que faliu e ele ficou sem sentido na vida. Aí eu fui descobrindo que ser livre não era ganhar muito dinheiro, mas era me sentir livre, feliz, com possibilidade de ir e vir, apesar de qualquer dinheiro. Às vezes a gente está construindo a nossa casa na areia. A gente tem muita certeza e o que falta é a gente conhecer novos gradientes. Talvez, se você está numa relação meio merda, com muitos ciúmes, com muito controle, te falta conhecer outras pessoas que têm relações mais saudáveis. Lembro de um paciente que dizia assim: nossa, eu não me sinto feliz na minha relação, mas todo mundo à minha volta está pior que eu. Como que me dissesse: não, minha relação é boa. E eu disse para ele: não é a sua relação que é boa e porque a dos seus amigos é muito pior. É você que só está se vinculando a gente que tem um gradiente muito curto. Dá pra ser leve, dá pra ser fácil, dá pra ser gostoso. E se todo mundo à tua volta tá sofrendo muito pra estar numa relação, é óbvio que você vai acreditar que só porque você tem uma briga por semana, você tá melhor. Não. A gente precisa expandir os nossos horizontes de liberdade. Talvez você é um psicólogo que pense que você é muito libertário porque você atende de camiseta. Tô aqui sem camiseta para falar para você que eu já tive vergonha no meu corpo. Eu já achei que para eu ser ético, para eu ter competência, eu tinha que parecer alguém que me vestia de tal jeito. Eu posso estar sem camisa e falar sobre um assunto tão importante como esse, sobre o modo como a gente constrói o nosso campo de liberdade com ou sem camiseta. É claro que algumas pessoas vão ficar muito incomodadas, mas isso não fala de mim, isso fala delas. Isso fala do que elas precisam, das formas que elas precisam para parar para ouvir. Algumas pessoas não vão ter ouvido esse vídeo, não vão ter refletido sobre tudo isso que eu estou propondo, simplesmente porque eu estava sem camisa. E para elas têm um gradiente de liberdade tão curto que se eu estou sem camisa, logo eu não tenho algo de bom para dizer, logo eu não posso ser um psicólogo sério. Percebe? Então imagina as amarras que ela mesma não tem. O quanto que ela vai limitando a própria experiência dela. Eu quero te convidar, esse vídeo é um convite, na verdade, para você refletir sobre a tua própria liberdade. Será que isso que você está chamando de liberdade, ou de muita liberdade, é realmente toda a liberdade que existe? Ou você só tem um meio que diz para você que você pode pouco? Ou você só tem um entorno em que você olha e as pessoas são todas meio médias? Teve uma época, muitos anos atrás, que eu estava lidando com processos meio deprimidos, e eu achava que era normal aquilo, porque todo mundo à minha volta era meio triste, era meio deprimido, era meio arrastando. E eu rompi com várias pessoas da minha vida naquela época. E é muito louco, porque eu já olho para aquelas pessoas e penso: como eu pude acreditar que aquela era a realidade? Que ser triste era normal, que estar cansado, exausto e nunca ter tempo para nada era normal. Eu só tava com meu gradiente limitado. Eu achava que só porque eu não tinha depressão, só porque eu não tomava nenhum remédio psiquiátrico, só porque eu não tinha nenhum sintoma, eu já estava muito saudável. Eu não estava, eu tinha problema do meu corpo, eu não conseguia ficar pelado. Tinha questões de precisar de ciúme, de precisar controlar o namorado por conta da minha baixa autoestima. Tinha um monte de coisa que não estava certo. Eu só não tinha depressão, ansiedade, nenhum sintoma. Mas como todo mundo à minha volta tinha, parecia que eu estava, nossa, arrasando muito. Não estava. Eu precisava ajustar minha régua. Ajustar esse gradiente que me expande para entender que tem muito mais liberdade. Dá para ser muito mais. A gente está no começo do ano e eu quero te convidar a olhar para você e se perguntar: eu sou livre? Eu tô acreditando numa vida média só porque a minha régua tá muito limitada? Vai se expandir. Você nasceu para se tornar você mesmo. E isso significa que você precisa se expandir para onde ninguém à tua volta foi. Para que você se torne você e não uma extensão deles. Enfim, eu não sei se esse vídeo te tocou, te faz chegar em algum lugar, mas essa reflexão é muito importante pra mim. Quis compartilhar com vocês. E é isso, agora eu vou colocar uma camiseta que hoje nem tá tão só assim. Se você gostou desse vídeo, acha que ele faz sentido pra alguém, considere compartilhar. Um beijo pra você.